Boa noite para todos. É uma alegria muito grande, um prazer redobrado, um ânimo ver um público tão afetuoso, gentil, um grupo maravilhoso. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos boa noite para todos. É uma alegria muito grande, um prazer redobrado, um ânimo ver um público tão afetuoso, gentil, um grupo maravilhoso. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos um coração generoso. Mensagens, palavras de Chico Xavier durante os épocos têm marcado a história indelevelmente, porque é um homem que passou por todos nós, deixando luminosas marcas na alma, no dia a dia, na vivência de todos nós. E en passant, nós escolhemos algumas frases e poderemos falar sobre o extraordinário homem que vivenciou uma experiência na Terra, deixando realmente uma carta de esperança às nossas almas, uma carta viva, porque ele era encarnado a vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a palavra Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós não podemos ficar no muro das lamentações. Não podemos. A doutrina dos Espíritos, ela vem assambarcar o coração humano, vem trazer numa mostragem o ideal de um mundo melhor que todos anelamos. Mas, se a tristeza tomou conta da sua alma, não há motivos para ficar triste. A vida, ela é uma beleza. Dir-me-iam alguns: beleza para você, jovem, um garotão de 71 anos. Não, ela é ótima, a vida é uma experiência fantástica, mas não podemos ficar na margem obscura. É preciso repensar e poder fazer um novo começo, ter uma nova visão em tudo na vida, porque somos almas imortais, criadas para crescer, multiplicar, no sentido de virtudes, não é de uma prole de filhos. Hoje ninguém tem uma prole, terá um ou dois e olhe lá. Mas a verdade é que esta necessidade, ela fica para cada um que o desejar realmente fazer um novo começo na sua existência. Chorar o leite derramado, resmungar, não vale a pena, não compensa. Dir-me-iam mais alguns: mas você não sabe a dor que vai na minha alma. Você não imagina o conflito que eu trago na alma. Ora, quem é de nós aqui presentes, em quase 200 pessoas, que não temos uma dor, que não carregamos um problema, que não temos uma aflição? Ou acaso achais vós que nós somos celestiais, anjos? Não. Todos
nós, todos, sem exceção. E digo-vos ainda mais: se aparecer alguém que diga que é santo, fuja, porque é doido. É doido, com certeza, porque no mundo de provas e expiações, de necessidades humanas, é preciso fazer um novo começo, ter um novo fim. A visão, às vezes obtusa, que nós estamos dando àquela oportunidade. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Ora, nós vivemos numa célula tão pequenina que é a família. Diminuta parcela, a família. Mas é a escola mais importante da vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A paciência. A caridade de dar esmola aos outros é a mais fácil de todas. Mas existe uma muito mais poderosa, que é a de conviver com aqueles que nos causam dor, que nos causam dificuldades. É nesse exato momento que nós ficaríamos tristes quando relembramos, ficaríamos se magoássemos a alguém, quando na relação que ninguém é obrigado a viver em cativeiro, ninguém, nós somos criados para sermos felizes, e lógico, não é com menor contrariedade que nós vamos buscar uma libertação, não, é no exercício de todos os dias. Que meios o meu Pai me deu para outrem auxiliar? O que eu tenho para entender o outro? Mas nós estamos numa azáfama do dia a dia, do lufa-lufa, do corre-corre, na vida, que nos estressamos com o menor problema. E se houver um pouco de entendimento, e se nós conseguirmos passar todas as nossas ações pelo crivo da caridade, nós teremos um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade. Se não cultivarmos isso, tudo que estivermos fazendo é insano, é cansativo. Então, ofender alguém, é preciso que nós paremos para pensar. E se o fizermos, respira profundamente e diga: por favor, me desculpa, eu estava com a visão obnubilada, eu estava carregado de um problema, peço desculpas a você, não vou fazer mais isso. Entendeu? Você me desculpa, é melhor. Se ela não desculpar, dela celular o problema pela vida fora. Você está de consciência tranquila. Você lhe disse: eu estou com problemas. Se você não consegue me entender, paciência. Eu aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo sendo eu mesmo. Essa compreensão que nós necessitamos é aquela pergunta que muitas vezes salta à nossa consciência: o que eu vou fazer no centro? Eu ouço as mesmas temáticas, eu entendo que é preciso fazer a caridade. Ora, mas a caridade é para com você, em primeiro lugar. Se nós não nos construirmos, no que teria valido todo o esforço de apenas vir? Passe não cura ninguém. O que nos cura é olhar por dentro de nós próprios, viajarmos pelo nosso mundo íntimo, dizendo frequentemente, como ensina-nos Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, fazendo uma retrospecção no dia: a quem eu ofendi? Não deveria ter ofendido. A quem eu magoei que não deveria ter magoado? Como eu me portei quando a minha mulher senta-me ao sofá, estou pronto para ver o jogo, e ela me diz: bem, vai buscar uma água para mim? Tenha paciência, mulher, vai dar uma curva. Eu acabo de sentar e você me pede uma água. Por que você não tomou na cozinha? Pelo amor de Deus. Por outro lado, por outra faceta, por outro ângulo: meu amor, você quer uma água com limão ou sem, querida? Diga-me, eu vou buscar para você. Mais alguma coisa? Aproveita, porque eu vou levantar-me. Você quer alguma outra coisa? Diga, querida, eu busco. É interessante ou não é? Agora, onde está isso? No vizinho? Não, está em cada um de nós. O que é que nós estamos querendo? Eu aceito o mundo e os homens como eles são, que é o princípio básico da vida.
Ah, mas eu sou casado, você não sabe o que é isso, você é encalhado, mas olha, é difícil. Não, não é. A pessoa é o que é, você não pode demovê-la, e você não pode ser feliz às custas dela. É ela que é feliz, ela está feliz, você é infeliz porque você quer. Sente com ela, converse. Como é que nós podemos dar uma melhorada no nosso relacionamento? O que você quer, o que eu quero, vamos achar um denominador comum? Porque se nós tomarmos por base que a vida é matemática pura, nós melhoramos a vida. Dr. Hernani Guimarães Andrade dizia nos colóquios conosco e comigo, muitas vezes o visitei: quer entender melhor a vida, aprenda matemática. Eu fui estudá-la, mas apanhei e apanho até hoje, porque não entendo muito a vida. Mas é preciso entender a matemática, porque na matemática vai haver uma solução para qualquer problema que qualquer um de nós possa veicular. Então a matemática é chave da vida. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Quem teve um pouquinho de vivência ou conheceu Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro. Era alegria em todos os instantes. Contava um Tister que era a coisa mais engraçadinha do mundo. E para ele dizer que um elefante caiu sobre uma formiga e ele esborrachava de rir. Nós precisamos de uma anedota mais picante. Ele, com uma coisinha boba, ria gargalhada. Em tudo na vida de um fato interessante, um fato inusitado, de ilações da vida, do cotidiano, das pessoas, de uma fala, de alguém que disse um conceito, que exalou uma palavra e ele tirava uma ilação. Esta alegria é a doação que nós podemos dar aos outros. Embora o nosso coração às vezes seja marcado pela dor, pela solidão, pela ausência de um afeto querido, pela falta de alguém que nos ame, então o outro precisa da minha alegria. Eu acordo com uma companhia na minha residência e alguns amigos que lá vivem, porque tem um grupo de solteirões encalhados. Você não queira ir para lá, porque fica encalhado também. E aí então, meus amigos, o nosso Eduardo Bonin já esteve lá, mas casou-se, escapou da maldição, entre aspas, é mentira. Mas a verdade é que nós precisamos de ter alegria. Acordo pela manhã como se fosse um italiano: bom dia, como está? Dormiu bem? Pelo amor de Deus, fala mais baixo. Nossa Senhora, você já acorda com um fogo que eu não aguento isso. A outra fala assim: ai, menos, pelo amor de Deus. Então são pessoas que são cansadas. O cansaço é natural para qualquer ser humano. Imaginemos a vida de uma mulher. Não é brincadeira. Pensar em 4 refeições no dia. Cuidar do cachorro que o marido tem. Não é o cachorro do marido, mas é o cachorro que o marido tem. Os gatos, os pássaros. Orientar os filhos. Ir trabalhar, voltar, pensar. Não é brincadeira. Então tudo isso tem que haver um momento de uma doação, de oferecermos um quanto mais. Ô meu amor, o que foi? Está cansada? Senta, eu vou tirar a mesa toda e colocar. Menino, vem aqui, ajuda nos talheres. Você guarda os talheres. E isso fica melhor. Nós é que temos que dar. Mas para isso é preciso que despertemos em nós o senso de que eu posso, você pode, ela pode, todo mundo pode. As matronas antigamente, eu vou a um lugar fazer palestra, um grupo, fico vendo a anfitriã, o homem sentado, tranquilo, já mais idoso. Idoso que eu digo é cansado, porque idoso é difícil você encontrar, a não ser que a pessoa queira estar velha. Mas a mulher se esfalfa, ela põe um braseiro no chão, grelha as sardinhas, ela coze as batatas, ela vai arrumando a mesa e ela manda que todo mundo sente, ela vai servindo um por um e ela é a última a comer. E quando ela senta, o maridão diz: você não trouxe aquela pimenta que eu gosto. E ela levanta e vai buscar a pimenta. Ele podia levantar. Então falta um cooperativismo em todos nós. Então quando nós nos predispusermos
a esse trabalho de oferecer ao outro uma côdea da nossa vida, do nosso dia, da nossa alegria, da nossa vontade, do nosso estímulo, a vida muda para a família. E obviamente que os rebentos, que são os nossos filhos, estão de butuca, estão de olho. Se eu não faço, eles não aprendem. E diriam amanhã para a namoradinha: não, meu pai nunca fez, minha mãe é que faz, você vai fazer para mim. Ela precisa ter estofo. A vida é mais importante que a verdade. A verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. A verdade que fere é a pior que a mentira que consola. Entenda quem puder. Há um livro chamado Pronto Socorro, de Emmanuel, que uma dose de verdade mata o outro. E os nossos irmãos portugueses, eles são, com todo respeito, que eu sou português também, mas a verdade é que eles dizem o seguinte, que eu sou frontal, coisa nenhuma, é mal educado. E se eles não estiverem ouvindo, me perdoem, mas é má educação. Então, esse momento de verdade é preciso ter entendimento, ter calma, tranquilidade. É preciso antes, como nós ouvimos o Chico Xavier dizer, compreender o outro, ver o outro, analisar o outro, quais as necessidades que o outro tem. Se eu tenho mais, é como o Evangelho nos explica, quem tem mais, mais se lhe dará, e o que o pouco tem, o pouco lhe será tirado. Ora, se quem produz, lembram do sujeito que recebeu talentos? Deu 4 talentos a um, 2 ao outro e deu 1 ao outro. O outro que recebera 1 teve medo. O medo não pode acompanhar-nos vida fora. Nós precisamos de ter um autoconhecimento de nós próprios. Deixar a verdade de lado, entender que os valores são outros e que é preciso ter compreensão para com os limites que o outro tem. A vida é um auxílio mútuo. Eu apanhei muito na formação da casa pelo temperamento de ver aqui e enxergar 2070 e ter uma visão, mas é minha. Eu tenho que baixar a bola, baixar o facho, entender que eu preciso ficar em 2020. 25 é um pouco adiantado, porque os outros estão ainda na marcha do 2023. Então é a vida que vai nos ensinar. Agora, é o meu marido, é minha mulher, é o meu filho, é minha sogra, se calhar? Não. É a doutrina dos Espíritos que nos mostra, através deste missionário incansável do bem, de compreender, de entender. É isso que nós precisamos, porque Chico Xavier poderia dizer-nos: não é assim, Divaldinho, é preciso fazer de uma... Não, ele espera que você amadureça. Querem ver? Estava eu sentado no grupo da prece, 4h20 da madrugada, Chico Xavier acabou de psicografar, ainda estava na psicografia, quando uma moça sentada do meu lado, um senhor e uma outra moça, e ela começou a falar alto não, balbuciar, e o senhor Wilker Batista, do lado do Chico Xavier, pediu silêncio, e eu disse para o cavalheiro: por favor, ela não está bem, ela está doente, é para não conversar. Ele falou: doente? O senhor é doido? Aí a conversa calorou, porque o homem ficou nervoso. Ela é média, eu que desenvolvi ela. Aí eu fiquei quieto. Diante do fato, não tem argumentos. Ela é média, não é café com leite, é média, e eu que desenvolvi ela. Eu falei: então passa pelo Chico Xavier e deixa a coisa caminhar. E eu fiquei curioso o que diria Chico Xavier naquele momento. A moça chegou próximo, o senhor também, ele nem olhava para mim. E ela disse assim: seu Chico, eu recebo Bezerra de Menezes. Quando ele me pega, me toma, eu perco as pernas. E o Chico falou assim: que maravilha! Que linda mediunidade você tem, menina, que coisa linda. E o homem olhou para mim e falou: pitou. E eu fiquei pasmado, porque a moça estava enferma.
E eu tive a pachorra de pedir para uma outra que estava acompanhando um endereço, ou onde ela estava, onde morava, para ter notícias dela. 6 dias depois estava internada no Mahatma Gandhi, em Catanduva, doente. A compreensão do Chico, ele ouviu, deu um alento, deu um acalento, entendeu que ela seria amanhã internada ou depois, mas quem seria ele para tirar um momento tão importante que ela vivia, por ser média, por ter sido desenvolvida para o cavaleiro do lado? Então, a vida, ela é fantástica. A vida é mais importante do que a verdade. Quem mais sofre no mundo é quem mais tem tempo para si mesmo. É impressionante, não é? Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando nós estamos assoberbados, é por isso que, antes de dizermos, é por isso que Deus serve-se dos ocupados. O desocupado nunca terá tempo. Então, quanto mais trabalho você estiver realizando, quanto mais exercícios, você não está se matando, você está se instruindo e educando-se. Obviamente que tem um conhecimento de que você tem que fazer uma análise de como você é, até onde você aguenta, qual é o seu limite. Cada um de nós terá um limite diferente. Ora, vejamos o diretor, o governador do nosso lar. Enquanto André Luiz vai dormir, depois do trabalho e da refeição, o governador, qual é a função dele? É visitar enfermos. Ele anda na colônia. Ele, o governador, pelo estágio, pela compreensão, pelo entendimento, ele vai visitar outras pessoas que estão enfermas. Ele não precisa dormir. Vedes como é? Cada um tem uma condição. É por isso que nós precisamos do autoconhecimento de nós próprios. Qual é o nosso limite? Qual é a nossa vontade? Até onde eu posso ir? Até onde nós podemos? O que posso eu ajudar? A mesma situação está correlacionada com os deveres que nós temos para com a casa espírita. Nós estamos debaixo de um teto extraordinário. Agora, por que é que o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, vem dizer para nós, trabalhadores, que é preciso vender 5 ingressos da promoção que a casa faz? André Luiz, por que é que o espírito dessa envergadura vem falar conosco que precisamos vender 5 ingressos, colaborar com a casa? Todo o estatuto do Allan Kardec, dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele corrobora que todo trabalhador da casa, vinculado às esferas da casa, ele precisa ser sócio da casa, colaborador, para pagar a luz, a água, a energia, papel higiênico, etc, etc, etc. Então, espíritos de envergadura moral precisam vir para falar conosco, abrir os horizontes. Então, quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Se nós nos envolvermos com o outro, se nós lembrarmos que o governador não dorme, mas que nós precisamos dormir, mas elencar uma visita a alguém. Ora, meus amigos, dirijo lá a casa há 43 anos. Nós temos, no sábado pela manhã, 43 enfermos que são visitados por 7 grupos. Tem durante a semana de segunda a sexta, 4 enfermos para cada grupo. Tem no domingo de manhã, 4 enfermos para um grupo. Ora, se você imaginar que alguém destes, da equipe nossa, que fazem por uma obrigação disciplinar, tenha ido visitar qualquer um destes, lê do engano, não vão. Vão porque tem dia marcado, hora marcada, tem um programa disciplinar. Então nós ainda estamos na base da disciplina, do horário. Nós estamos na base de nos envolvermos com a temática da educação. Oxalá um dia estaremos fazendo isso como a ânfora, carregando perfume, um dia acabando por nos impregnar desta energia balsâmica. Em matéria de dinheiro, é preferível que me falte 1 milhão do que sobre 1 centavo. O dinheiro é a moeda sonante que tange a sensibilidade de qualquer indivíduo. O dinheiro é uma bênção, mas nós precisamos olhar para ele e dizer-lhe:
eu mando em você, você não manda em mim. Eu uso você quando quero, quando preciso, porque quem trabalha recebe o salário justo. Do que me faltar 1 milhão, é preferível que me falte 1 milhão do que me sobre 1 centavo. 1 centavo em favor de alguém é para lembrarmos o óbolo da viúva. Ela apanhou da bolsinha dela todo o dinheiro que tinha e depositou no gasofilácio. Todo. Porque ela sabia que estava a outrem auxiliando. É de suma importância que nós tenhamos essa visão para nos desenvolvermos a nossa capacidade de ter uma análise diante da existência e dos fatos. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então não adianta eu apontar para ela, para o Cristiano, esse garotão aqui, não adianta. Sou eu que tenho que olhar por mim, é ele que olha por ele, é o garoto que é à frente que olha por ele, cada um olha por si. A questão mais aflitiva para o espírito, vedes nas comunicações, perdi o tempo, perdi a oportunidade, não usufruí do tempo que eu dispunha, perdi o tempo com isto, com aquilo. Então é preciso que uma avaliação nos desperte. Mas isso não é a minha mulher que vai dizer: sai do sofá, homem, deixa o jogo do Corinthians, vai ver alguma coisa. Beijar, que ninguém queria beijar, porque nós não temos estrutura para isso. Ele é quem tinha a estrutura. Então, a felicidade não entra em portas trancadas. Nós precisamos predispor-nos a isto. Nós precisamos ter a anuência de um grupo que nos acompanhe à periferia de uma cidade, ou em determinado local, ou trazê-los para o centro espírita, porque hoje em dia entrarmos nas periferias de São Paulo, ela é complicada, não se deve, muito menos no Rio de Janeiro. Então nós podemos marcar um encontro, marcar na casa espírita e dar-lhes um alento, uma esperança, fazer com que o nosso momento seja ele oportuno para destravar a alma dorida e cansada do viandante, do homem desalentado, daquele que não tem sequer um dinheirinho para comprar uma bala, ou a mulher não tenha uns 5 a 10, 15 reais para comprar um batom chinês, porque é mais barato. Ora, você acha que as mulheres não gostam de um batom? Por que é que Chico Xavier dava dinheiro? Porque ele recebia muito e ele entendia que a alma humana tinha necessidades de comprar um lápis para passar na sobrancelha, que é bom para as mulheres, um batom, um blanchezinho, um perfume, um picolé para as crianças, para o marido, para a vovó, que adora fazer uma guloseima. Detalhes que escapam de nós, mas Chico Xavier tinha o olho clínico de entender que este momento era oportuno. E a felicidade não entra em portas trancadas. E ele contou certa feita lá no Abacateiro que o Dr. Bezerra de Menezes, porque eram filas intermináveis para pegar com ele o dinheiro, tanto homem quanto mulher. Criança não pegava. Pegavam um pão e depois passavam por ele. Ele para e Dona Eunice, que já é desencarnada, Dona Eunice, que está aqui no meio, essa senhora do meio é Dona Eunice, e ela estava do lado dele e ele disse: Eunice, o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que hoje ele conseguiu 35 reencarnações com as mulheres aqui da comunidade. Viu uma por uma, elencou e todas estão propensas a ficarem grávidas. E nós traremos uma equipe de espíritos que precisam de mulheres abnegadas que os amem. Serão espíritos problemáticos, conflitados, alguns deficientes, outros problemáticos com a droga. Vejamos, elas estavam radiantes, pegando um dinheiro, pegando o pão, pegando um alimento, e a felicidade de ter algo proporcionava a reencarnação dessa turma de irmãos nossos necessitados.
A pessoa que tem vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome e nunca estiveram doentes, sem que tivessem dinheiro para comprar remédio. Então todo mundo que procurava Chico Xavier, ele ouvia, mas tinha compreensão. Mas vinha uma mensagem da espiritualidade maior, vinham trovas elucidando mais ou menos nesse vínculo, que cada um precisaria rever a sua vida, cada um de nós. Lembremos do Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. A caridade de dar esmolas é a mais fácil de todas, não tem outra. Agora, olhar para meu marido e observar que ele está de veneta, olhar para minha mulher e sabendo que ela já está soltando a bufa em qualquer momento, eu não posso abrir a boca, se abrir eu vou ouvir o que não quero. Um filho que não te respeita, que te enfrenta. Então, não é fácil, mas cada um de nós pode, com frequência, fazer uma análise dos nossos queixumes. Todo mundo se queixa, meus amigos. Não é você, não é ela, não é ninguém. Todos nós nos queixamos. Agora nós vamos aprender a ver um lado diferenciado. Chegou uma senhora, adentra o consultório de um psiquiatra. Não é aqui no sul não, viu? É no estado de São Paulo. Doutor, pelo amor de Deus, ajuda-me, pelo amor de Deus. Calma, senhora, eu estou acabando. Não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais o sofrimento. Ajuda-me, quero matar a minha sogra. O psiquiatra, obviamente, quando alguém chega e quer matar a sogra, o psiquiatra viu que ela estava conflitada, com uma crise violenta. Senta-se. Não aguento sentar, eu não aguento mais nada, eu não aguento, o senhor tem que me ajudar. Vamos matar a sogra minha. Calma. Eu recebi agora de Torres, recentemente, de um grupo, que eu não vou dizer de onde, uma medicação que vai matar a sua sogra. Torres, aqui no Rio Grande do Sul, vai matar a sua sogra. Essa, não acredita, pode crer, mata a sogra. Doutor, eu não estou brincando, eu estou a ponto de me matar. Calma, fica tranquila. Existe uma medicação muito poderosa que chegou agora de Torres. Eu vou ajudá-la a matar a sua sogra. Só que a senhora sabe que são muitos anos de violência dentro de casa com a sogra. A senhora casou e a infeliz foi morar com a senhora. Então presta atenção. A senhora vai ter que usar de uma tática, uma técnica. Vai fazer o que ela quer. Eu não faço. De jeito nenhum. Como é que eu vou ajudar a minha sogra? Eu não posso vê-la. Não. Todo mundo sabe que a senhora odeia, a senhora vai acabar se destruindo, vai presa, porque a sogra vai morrer. Diga-me lá o que eu faço. Bora. O que é que gosta a sua sogra? Ah, ela gosta de arroz a molho pardo. Faça um franguinho a molho pardo, no capricho, e coloca a mesa e diz: é para a senhora. Ela não vai acreditar em princípio, não vai querer comer, mas vai ficar pensativa. No dia seguinte, faça o café da manhã e diga para ela: sogra querida, trouxe o café. Ela vai dizer: não é possível, alguma coisa está acontecendo. Doutor, mas eu não dou conta de fazer isso. Ou a senhora faz, eu não lhe dou a medicação. Então tá bom, vamos acertar. Vou fazer 15 dias. Ótimo. 10 dias, ela fazendo todos os aparatos orientados pelo médico. 10 dias, ela retorna: doutor, pelo amor de Deus, salva minha sogra. A velhota é demais. O senhor há de convívio no 6º dia. Ela com aquilo. Então é preciso que uma avaliação nos desperte. Mas isso não é a minha mulher que vai dizer: sai do sofá, homem, deixa o jogo do Corinthians, vai ver alguma coisa. Veja o jogo do Corinthians, mas marque uma visita a alguém que você possa fazer. E o espírito André Luiz diz apenas 15 minutos em visita a um enfermo, mas você vai atrapalhar, vai incomodá-lo. 15 minutos.
E é uma visita fraterna. Você não vai chegar lá e passar receita para ele. Não vai dizer que ele está sofrendo porque ele é ignorante. Não. É uma visita de estímulo, de alegria. Contar-lhe uma anedota, falar-lhe uma coisa boa, dizer-lhe que ele é filho de Deus, que Deus o ama, que os bons estão com ele, que o Espírito o anima do bem. É isso que nós precisamos. Um cachorro, não é possível. Sabe o que é ficar até meia-noite passando roupa? Hoje eu não passo, é ela quem passa. Pelo amor de Deus, salva a minha sogra. Eu preciso de ajuda. Esse não tem mais jeito. O remédio já está com 14 dias, 13 dias. Não tem mais solução. Ela vai ao óbito e a senhora vai ter que aprender a lição. Mas é impressionante, mas eu consegui ver um lado que eu não conseguia ver. Ela é encantadora. E aí ele viu que a mulher havia entendido a reflexão que ele lhe passara. Fique tranquila. Pega outro vidrinho e diz aqui, pode experimentar. Não, doutor. Não, experimenta. É açúcar que eu dei à senhora. A senhora chegou desequilibrada, querendo matar a sogra. A senhora não pensou, não refletiu nada. Então vejamos o que é alguém acalmar. Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. A calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade? A calma. Então não adianta explodir, não adianta revoltar-se, não adianta agredir, não adianta ferir, não adianta machucar. Se os espíritos em 1864 colocam que a calma é uma bênção na vida de qualquer um, permite refletir, analisar, ponderar, e vem uma estrutura no Evangelho capítulo 9, item 7, a paciência. Depois tem a afabilidade e doçura. Agora, por que é que então nós estamos à mercê disso? É porque ainda impera em nós, como fala Paulo, o apóstolo, o espinho da insatisfação. Nós somos insatisfeitos. Nada está bom, nada está como eu queria. Ora, olha para você, vê a beleza que você é, vê a família que você tem, analisa os pontos que são cruciantes e que você está atravessando. Olha, quem é de nós aqui que não vai ter uma enfermidade? Todo mundo vai ter. Ora, é condição sine qua non do mundo que nós vivemos. É o estágio que nós estamos tendo em um mundo de provas e expiações. Por que é que nos rebelamos? Porque não entendemos que estamos aprendendo, amealhando coisas novas para viver. Há quem pense que eu tenho problemas de solidão. Ao contrário, tenho duas companheiras inseparáveis, angina e catarata. Nós não temos solidão. Eu vivo sozinho. Não sou casado nem com homem nem com mulher, mas vivo sozinho. Mas tenho cachorros que me acordam lambendo o rosto, me dão beijos. Vale a pena, é uma delícia. Então cada um sabe onde aperta o seu calcanhar de Aquiles. Construa a sua vida, harmonize-se na vida. Lembre que saindo de casa, atravessando a rua, tem alguém que precisa de uma côdea de pão, ou do seu sorriso, da sua fala. Dona Matilde, vim fazer uma visita. Trouxe aqui uns biscoitinhos de polvilho que eu faço. Trouxe, levou alegria para ela, levou contentamento. Ela vai ficar esfuziante, ela vai ficar maravilhosa. Chico Xavier visitou uma amiga. Ela disse, não. Eu não vou sair daí fora, em Pedro Leopoldo. Por quê? Eu sempre lhe abracei, mas é que hoje eu acabei de fumar e eu não quero chegar perto de você. Você não fuma? Não, minha filha. Quisera eu, disse ele a ela, ter os pulmões que você tem, fortes. Você pode fumar, e eu sou fraco, doente, nem fumar eu posso. Olha a grandeza do homem, vendo a mulher, a necessidade dela, e ele compreendendo-a, diz a ela que não pode nem fumar, de tão fraco que ele é. A grandeza de Chico Xavier, o choro que vive na preguiça, esquecendo o trabalho, não é mais choro, é perturbação.
Quem vive a vida lamentando, em lamentações, parece que está lá no país onde tem o muro das lamentações, fica chorando a vida toda. Não adianta. Nós precisamos chorar, muita vez. Toma conta de cada um de nós, mas é preciso lavar os olhos e sair à vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Vejamos que meios o meu Pai me concedeu para outrem auxiliar. E é dessa forma que nós iremos nos irmanar, é dessa forma que nós iremos unir-nos em pontos cruciantes da vida, para entender que a doutrina dos Espíritos é preciso estudá-la, que a mensagem destes que são baluartes na nossa vida torne-se um marco histórico na minha vida, para que eu torne-me uma carta viva do Evangelho, onde quer que eu esteja, onde eu estiver, com quem eu estiver, na relação que eu estiver, eu possa engrandecer o outro, elevando o outro ao entendimento de que a vida é bela, vale a pena viver. Muita paz para todos e obrigado por vossa carinhosa assistência.